Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao canal do Lembrados da Dia Eterno. Hoje nós vamos, fechar o tópico 12, o episódio 12. Preciso desta realidade. Fique conosco até o final do vídeo e veja quais são as características, qual é a realidade que se espera daqueles que serão recebidos por Jesus, que devem entrar na glória, e receberem, o galardão do Senhor. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, dá o seu like, curta esse vídeo. Compartilha principalmente o conteúdo dele com outras pessoas. Se inscreva no canal, estamos semeando a palavra de Deus. Cristo está para voltar e quanto mais pessoas receberem o evangelho de Cristo, vindo, com base na palavra de Deus, o Senhor fará a sua vontade e prontamente seremos aceitos por eles. Bom, preciso desta realidade. Que realidade é essa? Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a realidade de todas as coisas. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que existem, a convicção das coisas que não se veem. Então nós precisamos da realidade da fé. Como obtemos essa realidade da fé? Quanto mais de Cristo é acrescentado em nós e menos de nós vive dentro de nós, mais o evangelho se expande, mais o Senhor, nos recebe. Nós estamos para ser inseridos na glória. A glória não é simplesmente uma luz, simplesmente um brilhar. A Bíblia nos diz que de glória em glória. A palavra de Deus também nos garante que, segundo a eficácia da sua glória, com poder nós somos transformados. Veja, pode parecer tudo isso muito exterior, muito efêmero, mas o propósito desse vídeo aqui é trazer a realidade de todas as coisas. Como nós podemos praticar? Quais são os critérios que o Senhor adota e onde nós podemos cair? Então também a gente pede com todo carinho que você veja os episódios anteriores, veja os nossos shorts, obtenha mais informação para você ver qual é a realidade das coisas de Cristo. Bom, um grande problema para os cristãos é o orgulho, é soberba. Então um grande ponto para nós é nos humilharmos, nos submetermos, mas nós temos as fraquezas. A fraqueza é humana. E olha, a palavra de Deus nos garante que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos que nos achegar com confiança a Ele. Paulo dizia assim: me gloriarei nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Então veja bem, o Senhor não quer que você seja um homem, um ser debilitado. Ele quer que você reconheça que toda a suficiência vem dele. E a forma que nós temos do poder se aperfeiçoado em nós é reconhecer nossas fraquezas. Nós podemos pensar sobre Pedro. Quando Pedro viu Cristo andando sobre as águas, ele teve fé. Ele falou: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir até você. Ele teve fé, ele deu o primeiro passo. Mas aí ele viu, as ondas e começou a naufragar, mas novamente ele pediu ajuda a Cristo e ele, Cristo socorreu ele. Veja, ele passou por uma experiência. Os outros 11 podem, nunca ter passado por aquela experiência, mas Pedro andou sobre as águas com Cristo. Muitas vezes nós deixamos de ter experiências espirituais por causa das nossas fraquezas, mas porque nós tememos a nossa fé. Não é por causa da nossa fraqueza em si. Então peça a Deus que a sua fé seja cada vez mais acrescentada. A realidade de Cristo. Os discípulos pediam para o Senhor acrescenta-nos a fé. Quando o Senhor falava sobre salvação, eles falavam assim: nossa, como alguém pode ser salvo? E Cristo falava: olha, isso é impossível para os homens. Nenhum de nós seremos salvos pela nossa suficiência, pelos nossos esforços, por nossas obras, nada disso. O Senhor, a graça dele nos basta. Por um lado, nós entramos na fé, com a graça. Por outro lado, a graça continua nos impulsionando em direção à vitória, em direção ao galardão. Então, um ponto que eu gostaria muito de reforçar com os amados ouvintes é: muitas vezes nós somos cheios de conhecimento e, como nós vimos, o conhecimento ensoberbece, de novo nos enche. Mas é o amor que edifica. A realidade de todas as coisas é trazida quando vivemos em amor. Amados, foi feita uma sessão toda em Coríntios 13 falando sobre o amor. Não é um amor de sentir, um amor de viver, um amor de sofrer, um amor de reagir, um amor de suportar. A Bíblia fala que a gente pode fazer muitas coisas, mas sem o amor, nada disso vai passar. Então nós temos que pedir também ao Senhor a realidade das coisas de Deus, de sermos humildes, fracos. E quando o Espírito Santo falar conosco, nós pedimos ao Senhor a transformação. Veja que até mesmo aquelas pessoas que mais falham, quando você vê assim Apocalipse, o Senhor fala: dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ele não quer se arrepender. O Senhor deu alerta para nós, para as igrejas. Ele falou para os vencedores. Havia realidades espirituais em cada uma daquelas igrejas e as realidades aquelas realidades não atendiam,
o que Cristo queria, mas haviam pessoas vivendo outra realidade. É esta realidade que nós queremos, a realidade de Cristo. Ele é a verdade. Todas as coisas que não forem Cristo, elas passarão. O Senhor falou, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando nós chegarmos diante do Pai, tudo que o Senhor quer é olhar para nós e ver a vida de Cristo dentro dele. Tudo que nós vivermos com falsidade, com hipocrisia, até poderes externos realizados sobre nós. Sabe, a Bíblia diz, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome... Mas Jesus pode falar, se afasta de mim você que comete iniquidade, você nunca me conheceu, nunca se relacionou comigo. Então a realidade dessas coisas também é trazendo um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Gostaria muito assim que os amados ouvintes também atendessem, porque muitas vezes nós temos muito conhecimento bíblico. Sabe, estou dizendo agora aqui para aqueles cristãos que já têm muito tempo de estrada, e eles acham que pelo muito conhecer, mas não é pelo conhecer. Nós nem sabemos, sabe, ao certo como é que se darão a escatologia, como é que será, sabe, quando Jesus voltar, como é que... Nós não sabemos, essa é a grande verdade. Alguns interpretam de uma forma, de outra. A grande questão é que todos são unânimes. Nós temos que estar preparados, porque não vai ser uma questão de conhecimento, vai ser uma questão de ser, de viver. Então peça a Deus a realidade de você ser um cristão, ser uma miniatura de Cristo, uma cópia de Jesus Cristo. E aí então, amados, eu venho para o Sermão do Monte. Sabe, pensa muito, assim, uma grande dica que nós podemos, sabe, trazer é as bem-aventuranças. No final das contas, os bem-aventurados serão aqueles que o Senhor Jesus citou. Bem-aventurados os pobres de espírito. De novo, aqueles que reconhecem a sua limitação, a sua carência, a sua insuficiência. Eles sabem que o suprimento espiritual não está neles, está em Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Amados, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Veja todas as bem-aventuranças que estão. Na verdade, Mateus 5 ao 7 traz muitas admoestações. A grande condensação da Bíblia, talvez o ápice do que Jesus trouxe, estão nesses capítulos. Claro, não descredencia a palavra de Deus. A palavra de Deus é completa. Toda ela é útil para nos instruir, nos admoestar. Então, aqueles homens que vivem a realidade esperada por Deus, aqueles homens que vivem a realidade da palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o conhecimento que eu tenho. A letra da Bíblia pode até matar, mas é de seu Espírito que dá vida. A letra, sabe, mata. Quando o Espírito Santo nos revela, nos traz com amor, aquilo traz edificação. Então, amados, é necessário nós vivermos uma realidade das bem-aventuranças. Por último, assim como uma dica de conversão. Pensa o seguinte, Pedro viu muitas maravilhas com Deus. Mas num belo momento, Cristo diz assim, Pedro, quando você se converter, a gente pensa assim, nossa, só agora se converter. Então pega essa porção que está em 1 Tessalonicenses, sabe, do 1:9 é dito assim, nós temos que nos converter, sabe, deixando os ídolos, nos convertemos a um Deus verdadeiro e único. A Ele nós devemos servir. A realidade daqueles que ganharão o galardão, que serão qualificados, são aqueles que servem ao Deus vivo e verdadeiro. Eles se converteram porque eles abandonaram os ídolos. O Senhor falou para nós não termos nenhum ídolo. E muitas vezes nós pensamos apenas nos ídolos externos, sabe? Aquilo que nós não, eu não dobro o joelho para isso, eu não tenho uma escultura. Mas e aquilo que está ocupando o coração, sabe? Mas e tirando o Senhor do nosso coração? Isso é idolatria. Tudo aquilo que nós satisfazemos antes da vontade do Pai, de certa forma, é idolatria. Nós temos que pedir a Deus que nós o sirvamos, nós vivamos essa realidade. Então, amado, se você está desgarrado, sabe, se você não reúne como igreja, viva a realidade da igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando o Senhor fala dos vencedores, ele diz o seguinte, eles, pois, o venceram por causa do sangue de Jesus. Então, eles tiveram a realidade de ser batizados, crerem no Senhor Jesus. E aí fala a palavra do seu testemunho. Então eles tinham a Bíblia, eles tinham, sabe, várias realidades espirituais e eles viviam essas realidades. Eles venceram por causa do sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho que deram. Então o Senhor fala que mesmo em face da morte eles não amaram a própria vida. Amados, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Precisamos dessa realidade. Apegue-se a Cristo. Ele está voltando. Não deixe de comer a palavra de Deus. Não deixe de reunir. Não deixe de ser aperfeiçoado. Reconheça até o seu último dia de vida, até a volta de Jesus, se você estiver vivo.
de estar querendo, desejando crescer. Não olha para o seu estado atual, olha para o seu interesse de querer crescer. Jesus é o Senhor.